Muitas personalidades marcaram época na política local. Foram pessoas que circularam em diferentes frentes, pautaram variados projetos e dialogaram com diversas camadas da sociedade maringaense, paranaense e também brasileira. Provenientes de outros territórios do país, alguns deles criaram meios para se conectar com o público local, estabeleceram raízes e fizeram história, como é o caso do maranhense Valber Guimarães, que chegou a ocupar o cargo de deputado federal na virada da década de 1970 para os anos 1980. E por conta disso, o meu pai acabou sendo destinado à liderança da Câmara. A última vez que nós tivemos com o Tancredo, já em fevereiro, eu estive em Brasília com meu pai. Mas antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Dessa forma, toda semana você recebe de graça os nossos novos episódios. E agora, querem conhecer detalhes da vida de Valber Guimarães? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Antônio Nicolau Guimarães e de Lavínia Souza Guimarães, Valber Souza Guimarães nasceu em 7 de janeiro de 1933 na cidade de Colinas, no estado do Maranhão. Os pais tiveram outros 7 filhos: Wagner, Olímpio, Rosa, Lúcia, Hilda, Rosicler e Antônio Joaquim. Mudando-se com a família, Valber estudou no Colégio Lourenço Filho e no Colégio Estadual do Maranhão, e ainda cursou a Escola Técnica de Comércio Centro Caixeiral do Maranhão, todos na capital daquele estado nordestino, São Luís. Como técnico em contabilidade, Valber foi oficial administrativo do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, o IAPC. Depois, atuou como diretor da empresa de transporte aéreo Norte do Brasil e ainda foi gerente da Cooperativa dos Ferroviários do Maranhão. Mas a sua vinda para o sul do país se daria por conta da veia política capaz de enfrentar os excessos do Estado. Durante o curso de contabilidade, Valber era presidente do Grêmio Estudantil, e foi quando ocorreu a inauguração de um veículo de comunicação da família Sarney. Na oportunidade, caminhões do governo foram até a sua escola para retirar cadeiras a fim de levá-las ao local deste evento. As aulas foram então canceladas. Valber organizou uma reação e centenas de alunos se deitaram em frente aos caminhões para impedir a saída do mobiliário. No dia seguinte, Antônio Nicolau, corretor de rendas e pai de Valber, foi chamado ao gabinete do governo, então chefiado por José Sarney, que exigiu a saída de Valber do estado do Maranhão sob pena de transferi-lo para o interior e demitir seus irmãos, Olímpio e Rosa, advogados que exerciam chefias em companhias públicas. E ele, como líder, foi acionado para uma reação contra o governo. Feito isso, tiveram êxito na ação, não foram levadas cadeiras, houve lá repressão, acabou a aula, mas teve o day after. E o Sarney foi direto, falou: olha, você vai voltar para o interior, você vai se aposentar no interior. Mais que isso, os 2 filhos seus que estão na Companhia de Água e na Companhia de Luz, eram advogados, ambos advogados nessas empresas, falou: vão ser demitidos esta semana ainda. Tem só uma alternativa para isso: tira o Valber do estado. Não quero ter notícia dele no Maranhão. Valber, para poupar a família, resolveu viajar inicialmente por 2 meses para Maringá, onde o seu irmão, o Wagner, era gerente da agência do Banco do Brasil. Era o ano de 1960 e Esmeralda, com quem havia se casado 4 anos antes, ficou só no Maranhão
com 3 filhos. Como tinha formação na área e o seu irmão tinha clientes sem organização contábil, o que os impediam de realizar operações com o Banco do Brasil, Valber atendeu diversas empresas, dentre elas a madeireira Philips. E a contabilidade tinha sofrido algumas alterações da forma como se prestava conta, principalmente nos bancos naquela época, e o Banco do Brasil precisava emprestar dinheiro, tá? E não conseguia emprestar porque tinha as regras do banco. E quase ninguém tinha contabilidade regular em Maringá naquela época. Aí meu pai prestou serviço para várias empresas. A eficiência de seu trabalho lhe rendeu uma proposta com um salário muito superior ao que recebia em São Luís. Então, resolveu mudar-se definitivamente com sua família para a nova localidade. Valber já praticava política estudantil e tinha uma modesta militância na oposição maranhense, como vimos. Ao chegar no Paraná, Valber se aproximou de várias lideranças partidárias, como Renato Celidônio, Nelson Maculan e Alencar Furtado. Como havia se tornado gerente da madeireira Philips, que somava mais de 300 funcionários concentrados na região do Mandacaru, ele foi assediado para disputar as eleições municipais. Olha, Maringá tinha uma característica eleitoral bastante flagrante. Você tinha o centro, que votava de uma determinada maneira, e você tinha os bairros. Você tinha a Operária, o Alvorado, o Mandacaru, que eram... basicamente, as eleições eram definidas nesses locais. Basicamente, as eleições. E mais os distritos, Floriano e Guatimirim, sempre tiveram algum peso. O Mandacaru era um desses locais. E a colônia da Madeireira Philips eram 200, 300 casas e que votavam fechado. Meu pai tinha uma boa liderança sobre eles, tinha uma interação muito forte com o pessoal da madeireira. Então era natural que essa liderança se revertesse no tempo adequado em disputa eleitoral. Detentor de uma oratória envolvente, Valber se tornou uma liderança e, em 1968, elegeu-se vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, quando apoiou o prefeito vitorioso, Adriano José Valente. Durante aquela gestão, Valber ocupou a função de secretário da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Redação e vice-presidente da Comissão de Justiça, além de presidente do Diretório Municipal do partido, que integrava. Valber deixou a Câmara de Vereadores em 72, ano em que se bacharelou pela Faculdade de Direito, na recém-instalada Universidade Estadual de Maringá. Nas eleições daquele mesmo ano, Valber compôs chapa com o candidato a prefeito Silvio Barros. Meu pai era a linha de frente, meu pai enfrentava a arena e foi uma disputa muito difícil, porque o meu pai estava na Câmara, fez uma fiscalização forte e cabia ao meu pai o enfrentamento. O meu pai era o cara que ia para os palanques, a eleição era virtualmente em palanques, era completamente decidida nos palanques, e meu pai era o cara que fazia a linha de frente, que enfrentava a arena, que fazia um discurso pesado para que o Silvio não se envolvesse nisso. Então o Silvio era o cara que falava de administração, falava de futuro, do que fazer para a cidade, e o meu pai é o cara que mostrava o que estava errado na administração. O grupo venceu e em 1973, Valber Guimarães tomou posse como vice-prefeito de Maringá. Paralelamente, tornou-se presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a Codemar. Ele também atuaria naquela gestão como secretário municipal de Viação e Obras Públicas. Mas meu pai teve um episódio muito interessante, sabe? Durante a campanha, o Silvio tinha como uma das suas promessas de campanha a construção do estádio de Maringá. Tá? E o Silvio, num determinado momento, falou, não vai dar para fazer, nós não vamos ter dinheiro para fazer. E acho que, se eu não me engano, em 73, o Silvio viaja, tira um mês de folga, um período de folga, e meu pai assume a prefeitura. Meu pai assume 5 da tarde, o Silvio viaja, no outro dia meu pai derruba o estádio. Né? Tira o alambrado, tira a cerca, deixou o Willie Davis sem condição de ter jogo. Quer dizer, criou o fato. E o Grêmio Esportivo, naquela época, vai jogar em Marialva. Quando o Silvio chega, eu falei, e agora o que faz? A cidade vai bater em mim, o Maringá não vai jogar mais, o Grêmio não vai mais jogar em Maringá. E ele falou o seguinte, você criou o problema, você resolve. Aí criaram uma comissão para construir o estádio, onde meu pai assumiu essa comissão, foi para Curitiba, negociou com o Jaime Lerner,
na HD, eu não lembro bem o nome, HD, que era uma empresa dessa área. O Lerner fez o projeto e uma empresa fez o desenho, a solução para construir o Willie Davis, que foi através da venda de cadeira cativa para contrapartida do município na execução do estádio. Detendo grande prestígio no meio político e com as massas da população, em novembro de 74, Valber Guimarães foi eleito deputado federal pelo MDB, vindo a tomar posse em fevereiro de 75, após renunciar ao cargo na prefeitura. Na Câmara dos Deputados, foi membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e suplente da Comissão de Constituição e Justiça. Reeleito em novembro de 78, Valber Guimarães chegou a ocupar a vice-liderança do governo, além de atuar como vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural e suplente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas. Em outubro de 79, na qualidade de coordenador do grupo moderado do MDB, Valber condenou o ingresso de comunistas em seu partido, questão originada de uma sugestão feita por Luiz Carlos Prestes, então secretário-geral do proscrito Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Naquele mesmo ano, após a apresentação do projeto de reformulação partidária do governo, Valber declarou que os oposicionistas que pretendiam formar partidos deveriam paralisar os seus planos e tratar de se unir para a modificação da proposta governamental. Afirmou ainda que, caso o projeto fosse aprovado, nenhum parlamentar sairia do MDB e que o partido seria reconstituído com a totalidade de seus integrantes, possivelmente reforçados por dissidentes da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Entretanto, quando a proposta governista de extinguir o bipartidarismo foi aprovada em novembro de 79, Valber acabou filiando-se ao Partido Popular, que utilizava a sigla PP, e no ano seguinte voltaria a ocupar a posição de vice-líder do governo. Em abril de 80, Valber Guimarães propôs a constituição de uma comissão mista, com senadores e deputados de todos os partidos, com o objetivo para o estudo de reformas dos dispositivos constitucionais referentes aos poderes legislativo e judiciário e à organização política administrativa. Ainda naquela legislatura, Valber integraria as comissões do Interior e de Relações Exteriores, assim como a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar as causas das elevadas taxas de juros do sistema financeiro nacional. Eu lembro que ele partiu de uma lista de 40 casos de corrupção e, como era impossível você levar 40 casos para a CPI, eles foram escolhidos 10 casos. O deputado também foi suplente da Comissão de Agricultura e Política Rural e relator da CPI criada para apurar denúncias de corrupção praticadas pela administração federal. Essa CPI pretendeu convocar ex-ministros da gestão de Ernesto Geisel, além de governadores da época, que, no entanto, foram liberados de prestar depoimento pelo Partido Democrático Social, majoritário na Câmara à época. A CPI tratou de casos como o da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, acusada de esbanjar recursos quando da realização de um grande evento no Rio de Janeiro. Também avaliou questões relacionadas ao Banco Econômico, acusado de favorecimento com dinheiro público, além da denúncia da fiação e tecelagem Lutfala, acusada de recebimento indevido de dotações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Para você ter uma ideia, meu pai vivia sob constante ameaça de morte. Ele e o deputado Hélio Duque, dentre outros, com fatos gravíssimos.
Meu pai teve um episódio aqui na rua Indaiá, em Maringá, que tinham 3 terroristas, 3 bandidos, contratado pelo general presidente do Correio para que ele fosse assassinado. E aí um caso interessante. Como é que ele se livrou disso? Ele percebeu isso, na verdade um vizinho percebeu isso, um vizinho de frente, pediu para a criança dele lá em casa, falou, meu pai mandou falar que tem um pessoal armado aí na sua casa. Quando nós percebemos isso, meu pai troca de roupa, coloca o motorista lá, o polaco, filho do Zuca ali da operária, coloca um terno, acende a luz da sala e vai ler um jornal. E meu pai botou um boné, botou uma camiseta, como se ele fosse o motorista, sai de carro, sem que os caras percebam que ele que está saindo, porque a conclusão óbvia é que se ele não fosse no 4º batalhão garantir segurança para ele, ninguém de nós conseguiria. Qualquer outro que saísse de casa não conseguiria fazer isso. Obviamente, corta fio de telefone e acabou a comunicação, que era a coisa mais fácil daquele tempo. Meu pai foi no 4º batalhão, esses caras foram presos em flagrante, com muitos armamentos, uma Brasília velha, com ordem de pagamento do general da metade do valor para executar meu pai. Ainda assim, sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Com a incorporação do Partido Popular ao agora PMDB, em fevereiro de 1982, Valber Guimarães filiou-se a essa legenda, na qual conseguiu reeleição em novembro daquele mesmo ano. Empossado em fevereiro de 83, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que propôs o reestabelecimento das eleições diretas para presidente da República, em novembro do ano seguinte. Como essa proposta não obteve o número de votos necessários para a aprovação, na disputa ocorrida no Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 85, Valber votou em Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática, em oposição ao candidato apoiado pelo regime militar, Paulo Maluf, que acabou derrotado. Como é sabido, Tancredo Neves não chegou a tomar posse. Doente, faleceu em 21 de abril de 1985. O seu substituto foi o vice, José Sarney. Porém, um pouquinho antes das eleições de Tancredo Neves, Valber Guimarães conseguiu a façanha de trazê-lo a Maringá. Meu pai quis fazer o casamento na catedral e foi vetado. Não é da paróquia, da catedral e tal. Você tem que ser na paróquia ressuscitado ou você tem que ser lá na paróquia do Fares, que é o meu cunhado, que era na operária, e tá tudo bem, então vamos para a operária. Quando se descobre que o Tancredo, que é o Dom Jaime falou, o casamento é na catedral, eu já marquei. Aí meu pai falou, não, você não deixou eu fazer, por que eu vou mudar de ideia? E além disso, é um desprestígio para a operária, depois de eu ter anunciado, ter mandado o convite, não vou mudar. Tá? E o Tancredo, o Dom Jaime fala, bom, então eu não vou atender o Tancredo. Tudo bem, o Tancredo também não vai te atender, qual o problema? Em 12 de janeiro de 1985, o sábado que antecedeu as disputas presidenciais, aconteceu o casamento da filha de Valber, Rosiane Guimarães, com o advogado Fares Jamil Feres. A cerimônia religiosa foi celebrada na paróquia São Miguel Arcanjo, na Zona 8, enquanto a festa se deu no Salão Social da Acema, na Avenida Cacogaua. Eu casei no dia 15 de dezembro do ano anterior, um mês antes. Na verdade, eu fui no gabinete do Dr. Tancredo junto com meu pai para levar o convite do meu casamento, tá? Que eu casei em Colatina com a Ana Beatriz em 15 de dezembro de 84. E o Dr. Tancredo falou, meu amigo, seu pai é político, você vai casar no Espírito Santo? Não, você transfere o casamento para o Paraná. Eu falei, doutor, já estou conseguindo trazer a menina do Espírito Santo. Você quer que eu traga o casamento? Sem chance. Né? E ele falou, não vou no seu casamento, transfere para o Paraná que eu vou. Aí eu falei, minha irmã vai casar. Tá? E a minha irmã estava previsto casar na outra semana. Ele falou, não, eu vou antes da eleição. Eu preciso dar um recado, que é essa relação minha com seu pai. Tá? E ele veio para cá numa referência especial, numa homenagem. Ele veio no sábado, a eleição foi quarta-feira. A gente tinha uma festa de casamento como qualquer outra família, né? 150, 200 convidados. Mesmo o meu pai sendo político, era uma festa para 200, 250 pessoas no máximo. Inclusive o que cabia no bolso da família, vamos ser francos, né? E eu fui o primeiro que falei, doutor Tancredo, não dá para o senhor ir em Maringá dia 12 de janeiro. Tá? Não tem condição. O senhor é praticamente presidente da República, é uma conta impagável para a gente. O senhor vai lá, vai ter 1000 pessoas. Gente que a gente nem conhece vai estar no casamento. Aí ele falou, volta para Maringá e conversa com a cidade. Isso não é problema seu, isso é problema da cidade.
tá? Eu vou por causa do casamento da sua irmã. Mas o evento é um evento político que Maringá tem que entender, tem que resolver o problema, tá? E aí eu vim para Maringá, eu e meu pai fizemos uma reunião com o pessoal da Associação Comercial, organizamos a festa, que ela foi literalmente bancada pela sociedade. Meu pai pagou o óbvio, que um pai de noiva paga. O resto a sociedade se cotizou e era um absurdo, sabe? Eu cheguei a ponto de ir no aeroporto devolver avião carregado de uísque para a festa. Dada a sua influência no cenário político nacional, Valber Guimarães conseguiu o feito de atrair grandes autoridades para a cidade. Dentre as mais importantes que estiveram presentes naquele evento, além de Tancredo Neves, destaca-se o deputado federal Ulisses Guimarães. MDB era a sigla do Ulisses Guimarães, dos autênticos. O MDB se dividiu em dois grupos, os autênticos, liderados pelo Ulisses, e os moderados, liderados pelo Tancredo. Próximo da eleição, quando se enxergava que o MDB sozinho ia derrotar de novo, como foi o Euler Bentes na anticandidatura anterior. Então, a chance real de vitória é se o MDB fizesse todos os votos do partido e buscasse uma parcela de votos do outro lado, era o colégio eleitoral, 350 votos. Não havia como você ter apelo popular, e o Ulisses tinha mais apelo popular que o Tancredo. O que objetivamente era necessário era fazer a maioria dos votos do colégio eleitoral. Como fazer isso? Buscando os votos na arena. Então, o grupo moderado foi o elo de ligação entre o MDB moderado, e a dissidência da arena, que acabou lá na frente virando o PFL. Isso foi precedido por uma disputa intensa no MDB, a famosa convenção, uma das mais famosas convenções do MDB, que foi a convenção do Poropopó, aonde o Tancredo derrota o Ulisses, se impõe como nome do MDB, faz um grande acordo com o Ulisses teve uma reação democrática excelente, falou: você ganhou, você comanda, mas vamos fazer o seguinte acordo: se a eleição for indireta, você é o nome, se a eleição é direta, eu sou o nome. Estando Tancredo Neves eleito presidente da República, Valber Guimarães chegou a ser cotado para assumir um dos ministérios de seu governo. Fato que não se concretizou com a morte de Tancredo, que ainda hoje suscita questionamentos. Provando seu prestígio, em novembro de 86, Valber Guimarães concorreu à Assembleia Nacional Constituinte, alcançando uma suplência. Deixou a Câmara em janeiro do ano seguinte, ao fim da legislatura, momento que novamente foi cotado para assumir um ministério, fato que também não se concretizou. Valber restringiu a sua atuação política aos diretórios regionais do PMDB, tanto em Curitiba quanto em Cianorte. No plano profissional, além de retomar o exercício da advocacia, no final da década de 1980, tornou-se empresário no ramo das telecomunicações, como proprietário de uma estação de rádio na cidade de Cianorte. Eu vou no quarto com o Tancredo, aí eu peguei o papel e falei: Tancredo, isso aqui é tudo enrolação, você vai atender dois negócios disso aqui. Atende o meu pedido aqui, porque meu pai você está enrolando. Eu escrevi: me comprometo-me a entregar uma emissora FM em Maringá, tá? E escrevi: Tancredo Neves, assina esse negócio aqui. Você é louco, né, menino? Eu falei: não, eu sou oportunista, isso eu aceito que você me chama. Ele riscou o Maringá, ele falou: Maringá é muito complicado, escreveu o Paraná. E assinou. Fixando residência em Maringá e não se candidatando mais a cargos eletivos, continuou a participar da política da cidade. Em 2009, apoiou a pré-candidatura de Beto Richa ao governo do estado para o pleito que se deu em outubro de 2010. Casado com Esmeralda Vaz Guimarães, com quem teve 4 filhos, Rosiane, Cristiane, Valber Júnior e Eliane, Valber Souza Guimarães faleceu em 6 de maio de 2018, aos 85 anos, devido a complicações cardíacas e respiratórias decorrentes de um câncer. Para a minha vida. E o grande legado que ele me deixa são as amizades. Eu rodo esse Paraná, principalmente no Noroeste do Estado, não tem cidade em que ele não tenha grandes amigos, onde ele não tenha deixado grandes lembranças, e essa relação eu herdei com o maior orgulho. Trata-se de um personagem que marcou a política em todos os âmbitos de nossa nação. Você conhecia a história de Valber Guimarães? Se gostou,
Curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!